feliz com a presença de todos que estão cooperando conosco. Feliz meu André e sua esposa. Bom, Maria foi Guilherme até André. André e André, né? Certo, né? Estou feliz também que chegou o evangelista para Celso, né? Amigo do pastor Maronei. Fiquei bem preocupado, né? Ele disse que veio para ver o que pregar. Espero que o senhor não se decepcione, eu vou pregar cedo. Feliz não deu satisfação, veio. Essa mesmo, pregador itinerante, dessa forma que funciona. Por isso que é bom. Eu fui itinerante há muito tempo, porque Deus me chamou para ser pastor. Então, o itinerante ele tem essas dificuldades, né? Deus abençoe, possa guardá-lo onde ele estiver. Abramos nossas Bíblias. Não vou me delongar muito. Som tá bom? Melhorou o seu sinal. Tá bom o som, melhorou. Tá? Vamos manter. Vamos ver o que Deus fez para nós. Livro do Apocalipse. Estamos trabalhando este texto já tem pelo menos 3 dias, 4 dias hoje. Já tivemos alguns estudos sobre as 7 igrejas da Ásia. Hoje estamos aqui com o tema do Apocalipse, capítulo 3, e verso 11, que diz assim o tema: vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Podeis sentar, manter a mesa aberta. Vamos, em rápidas palavras, escorrer esses versos a partir do verso 7, nós entendemos, né, qual a razão dessa expressão guarda o que tens. Nós temos aí, em primeiro lugar, uma igreja inserida no meio de outras igrejas. Eu sempre disse que dentro de uma igreja existe outra igreja. Deus, quando vir buscar a igreja, Ele vai tirar uma igreja dentro de uma igreja. Isso não deveria ser assim, mas infelizmente será assim. Deus vai tirar uma igreja de dentro de uma igreja. Por isso que eu bato na tecla que a igreja que Deus vai tirar, ela não será, ela é pura, sem mácula, sem mancha, sem contaminação. Essa é a igreja que Deus vem tirar dentro de outra igreja. Essa outra igreja, ela está inserida dentro de uma igreja problemática, uma igreja que não atende às expectativas celestiais. Então a igreja de Filadélfia aqui, ela está inserida dentro de mais outras igrejas. Eu gostei muito da palavra do pastor Paulo quando ele ministrou, e ele falou que essa igreja é a igreja da última hora, porque depois dela vem a igreja Laodiceia, e é o contexto que nós estamos vivendo hoje, uma igreja morna. Mas essa igreja de Laodiceia aqui, dentro do contexto
Deus não está procurando Mulher Maravilha. Deus não está procurando homens e mulheres que têm os seus bíceps aguçados. Não. Deus procura pessoas que às vezes não têm muita força, mas eu não nego o nome do Senhor. Aleluia. Procura pessoas que às vezes não têm uma saúde de aço, mas está todos os dias nos pés do Senhor. Pessoas que não têm aí muito recurso, mas está na presença do Senhor. Não deixe o meu lugar, não vou me distanciar. Eu venho caminhando, a luta me aflige, o problema me aflige, mas eu estou na presença do Senhor, porque dias melhores virão. Nós acreditamos, irmãos, nisso. A aflição que você atravessa, que eu atravesso, que nós atravessamos, não é para nos lutar, não é para nos sucumbir, é para nos aproximar de Deus e sabemos que Deus está no controle da situação. Por pior que ela esteja, foi o melhor que Deus escolheu. Por pior que a situação esteja, foi o melhor que Deus escolheu para você. Para quê, pastor? Para eu sofrer, não, para trabalhar em você, para trabalhar na sua vida, para te moldar, para te lapidar. E lá na frente você vai entender que Ele é o Senhor da sua vida e que se preocupa com você. Aleluia. Verso de número 9. Aí ele diz assim, ó: não se preocupe. Verso 9. Porque eu farei, diz o Senhor, eu farei aos da sinagoga de Satanás, eles que se dizem judeus. Quando a gente fala de sinagoga de Satanás, muitas pessoas têm um entendimento deturpado, mas essa sinagoga de Satanás aqui, Deus se refere justamente ao povo judeu que estava afrontando Filadélfia. Olha como que Deus chamou. Não se preocupe. Olha o verso 9. Não se preocupe. Eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem de Deus, mas não são. Porque tem diferença da nacionalidade que a pessoa às vezes carrega e o que a pessoa é daquela nacionalidade, ou seja, o que ele transmite ser daquela nacionalidade. Eu, por exemplo, sou carioca, mas quando eu estou conversando com uma pessoa, a pessoa fala assim: o senhor é de onde? É de Minas, é de São Paulo? Porque eu não tenho mais um sotaque carioca. Estou muito tempo aqui. Os paulistas, por exemplo, né? Quando chega no Rio de Janeiro, já sabem. Só que a nacionalidade não é vista só pelo sotaque do que fala. A nacionalidade também é vista pelas atitudes. Eu posso falar de carioca porque eu sou carioca. E o carioca, ele tem um lema que lastrou: só gosta de praia e não pode trabalhar. E eu fico até meio envergonhado, mas é assim. Quando a gente estava lá no Rio de Janeiro e falava que eu vou para São Paulo, ó, quando você chegar em São Paulo, cuidado, porque o paulista dá informação errada. Você pergunta: onde fica a rua tal? Fala: pega essa reta aqui, vai até o final. Lá no final você pega a esquerda e vai até o final. E eu levo para casa. Não sei por que isso, mas vocês observem que não é só a nacionalidade, são as atitudes daquelas pessoas da nacionalidade. E agora nós temos aqui um povo judeu que batia o peito e dizia que eles, somente eles, eram o povo de Deus. E agora Deus se irrita com aquilo, Deus não gosta daquilo. E Deus começa a trabalhar um povo que estava sofrendo na mão de um povo judeu, porque estava sendo oprimido. E aí Deus diz para eles, verso 9, olha: farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Ou seja, aqui nós vemos aqui uma perseguição e Deus traz uma promessa que Ele ia inverter o jogo. Ou seja, Ele não ia jogar fora. Ele não ia pegar esse povo que estava agora perseguindo Filadélfia e ia entregar para o diabo. Não. Ele ia criar situações para que esse povo agora, irmão de Lano, viesse também adorar
a nossa salvação, é o Espírito Santo, são os dons que Deus te deu, ou seja, uma relíquia que o mundo não tem, que você tem, tá? Nós temos dentro desse vaso de barro muitas coisas que nós precisamos de guardar. Então a expressão do verso 10 diz: como vocês guardaram a minha palavra, eu vou guardar vocês da hora da dificuldade. Mas tem uma coisa: guarda o que tens. Aqui ele não está falando só da palavra, ele já falou. Agora ele está falando do efeito da palavra. Vocês guardaram a palavra, ela surtiu efeito em vocês, porque a Bíblia diz assim: ó, vós já estáis limpos pela
Você já tem. Você tem uma promessa que se você guardar o que você tem, o diabo não vai tomar a sua coroa. A sua coroa está garantida. Aleluia. Mas você precisa guardar o que você tem. O que você tem? Foi feita a pergunta aqui. O que você tem? Eu tenho caráter. Eu tenho ídolo. Eu tenho obediência. Eu tenho fé. Eu tenho dons. Eu tenho amor. Eu tenho dedicação à obra. Eu tenho dedicação às pessoas que precisam de Jesus. Eu tenho a essência do Evangelho. Eu tenho o prazer de ser crente. Eu tenho o prazer de fazer a obra do Senhor. Essas coisas nós temos. E quando a pessoa não guarda essas coisas, aí ele vai desanimando. Daqui a pouco não quer vir para a igreja. Daqui a pouco tanto faz vir como não vir. Qualquer dificuldade assim ele distancia. Jesus está dizendo para você: guarda, preserva o que você tem. Aleluia, mantenha essa integridade. Mantenha a verdade dentro de você. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. É a verdade que liberta. E as suas atitudes vão mostrar se a verdade te libertou ou não. Aí você está indo rumo à sua coroa. Aleluia, coroa da vitória. Que coisa gloriosa, irmãos, é quando nós chegamos naquele dia e nós temos aqui, ó, inserido na palavra. Você tinha pouca força lá embaixo, você sofreu afronta lá embaixo, te perseguiram lá embaixo, tentaram parar você, tentaram parar a igreja, tentaram matar a igreja, mas você venceu, você venceu, você venceu. Aleluia, pastor Claudinei pregou esses dias aqui dizendo que o encontro da igreja vai ser nos ares, na cara do diabo, na cara daquele que tentou parar você, na cara daquele que tentou te destruir, na cara daquele que colocou enfermidade para você não vir à igreja. Mas quando nós atravessarmos o espaço sideral, o diabo não terá mais o que fazer, porque a igreja estará nas mãos de Jesus Cristo, aquele que morreu pela sua vida, aquele que morreu por você, aquele que te resgatou, aquele que te comprou, aquele que te levantou, aquele que tirou você do charco de lodo e disse: não temas, porque eu estou contigo, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Fiquemos em pé. O diabo fica feliz quando encontra uma igreja fraca, mas a fortaleza